Oi, meu nome é Ariel e eu quero te contar minha história. A coisa é que minha família é meio extraordinária, porque por mais maluco que pareça, há 11 crianças nela. Além disso, são todas meninas. Alguns pensam que é loucura, enquanto outros talvez tenham ciúmes, porque nem todos têm a chance de ter 10 irmãs sob o mesmo teto. E é sobre isso que vou te contar. Meus pais sempre quiseram uma família grande. Talvez tinham esse desejo porque cresceram no orfanato, onde se conheceram. Mamãe sempre me contava como ela e o papai, quando eram adolescentes, sonhavam com uma casa cheia de crianças. Quando deixaram o orfanato, começaram a trabalhar. Meu pai é inteligente e conseguiu um bom trabalho e estudar na faculdade ao mesmo tempo. Mamãe vendia bolos caseiros. No começo era um trabalho de meio período, mas depois começou uma padaria. A vida melhorou e resolveram ter filhos. Primeiro, trigêmeos: Tori, Mia e Stefa. Mais tarde, outra irmã minha, Linda. E depois eu nasci também. Lembro quando eu era criança, até gostava de ter tantas irmãs. Nossa diferença de idade não era grande e muitas vezes jogávamos juntas. Mas então as trigêmeas meio que se separaram do resto. E muitas vezes faziam truques sujos para Linda e eu. Elas queriam mais atenção dos nossos pais, e conseguiram, mas as punições aumentavam. As trigêmeas ficavam bravas por causa disso, o que fez Linda e eu termos problemas muito maiores do que elas. Alguns anos depois, Brenda nasceu. Na verdade, desde a infância ela era muito calma. Enquanto Linda e eu podíamos acidentalmente quebrar um vaso caro ou colocar fogo na casa de boneca das trigêmeas, Brenda estava calma brincando com brinquedos num canto e não prestava atenção em ninguém. Ela tinha seu próprio mundo, onde construía castelos no ar, imaginava algo, mas apesar da sua indiferença, ela era bondosa e exemplar. Nossos pais gostavam disso, porque as trigêmeas e eu sempre causávamos problemas. Em algum momento, pensamos que Brenda era a favorita dos nossos pais, e por causa disso ficamos com raiva dela. Eu lembro de um dia, Linda e eu encontramos seu diário pessoal. Não havia nada de especial, mas lemos para as trigêmeas, e sabendo os medos da nossa irmã mais nova, nós a assustamos. Sim, eu sei que não é legal fazer isso, mas foi por causa dos ciúmes. E então nossos pais decidiram adotar 4 meninas ao mesmo tempo. A questão é que estavam envolvidos em trabalhos de caridade e decidiram doar dinheiro pro orfanato onde cresceram. Vendo crianças tão solitárias e indefesas, se emocionaram e decidiram adotar várias meninas da mesma idade. Assim éramos 10, e depois nasceu a 11ª, Neia. À medida que nossa família crescia em proporções cósmicas, meus pais compravam uma casa enorme. Todas tínhamos nosso próprio espaço, mas mesmo assim brigávamos muito. À primeira vista, todos nos admiravam e diziam que éramos uma família exemplar. Essas pessoas ingênuas não sabiam e viam nada. Enquanto na infância nossa amizade com as trigêmeas não deu certo, na adolescência ficou terrível. Elas achavam que estavam no comando porque eram mais velhas. Até os nossos pais achavam que tínhamos todas que obedecê-las. Então Tori, Mia e Stefa estavam se aproveitando de nós muitas vezes. Costumávamos trazer comidas e bebidas, arrumar seus quartos, e Brenda teve que escrever grandes ensaios para elas porque não gostavam de estudar, ao contrário dela. Elas adoravam sair e enganar caras que não podiam diferenciá-las. Acha que fazíamos isso por amar as trigêmeas? Não, elas encontravam evidências comprometedoras e nos chantageavam. Por exemplo, de alguma forma descobriram que não passei num teste e podia ser expulsa da escola. Até então eu consegui esconder dos meus pais, até consegui que os professores não falassem por telefone com eles. Claro que eu não queria chateá-las e ser punida, então fazia tudo para agradá-las. Linda teve menos sorte que eu. Elas descobriram que Linda furou os pneus do professor da classe, que deliberadamente baixou suas notas. Ele ainda não tinha esquecido e procurava um culpado. As trigêmeas literalmente pegaram Linda na cena do crime, tiraram uma foto e agora se aproveitam dela. Bem, isso não são irmãs, mas terríveis cabeças de vento. Já tivemos problemas suficientes com as mais jovens também.
Linda, Brenda e eu muitas vezes tivemos que cuidar delas à noite. Isso me irritava. Em vez de sair com amigas, eu tinha que ficar entediada com aquelas crianças. A irmã mais nova, Neia, nos incomodava mais. Nossos pais a mimavam muito porque não podiam recusar nada. Estávamos sendo criadas pelo menos com algum grau de rigor, mas não ela. Um dia, Neia quebrou meu iPhone por raiva, só porque me recusei a dar a ela para jogar. Ela já tinha seu tablet, mas queria um iPhone. Eu tava com raiva dela naquela hora. Bem, então meus pais me puniram me privando do meu dinheiro por uma semana. Não foi justo! Neia sempre se safava e raramente puniam as trigêmeas, acreditando que elas eram muito maduras. Em algum momento eu surtei tanto que decidi sair de casa. Enfim, eu tava farta e recebia punições por nada. Arrumei meus pertences e fui para casa da minha tia, sem dizer nada a ninguém. Por alguma razão, me pareceu que ninguém notaria que eu tinha desaparecido. Mas eu estava tão errada. Como minha tia era um pouco estranha e não reconhecia nenhuma tecnologia, ela não tinha telefone, e eu desliguei o meu para que ninguém pudesse ir atrás de mim. Eu vivi naquela aldeia por uma semana inteira. Bem, foi terrivelmente chato, mas pelo menos era tranquilo e calmo lá. Nenhuma das 10 irmãs me incomodou ou causou problemas. Mas uma noite, as trigêmeas invadiram a casa da minha tia e me acabaram. Disseram que meus pais estavam preocupados comigo, inquietos, e que minhas 10 irmãs estavam ansiosas e tentavam me encontrar. Neia até prometeu não pegar mais meus pertences. Naquele momento me tocou tanto que decidi voltar para casa, mas logo me arrependi. No começo estava tudo bem e ninguém me incomodou. Mas essa calma não durou muito tempo. As trigêmeas decidiram que eu devia a elas por me encontrarem e me trazerem para casa. Mas dessa vez não caí nas suas manipulações e não cumpri seus caprichos. Então decidiram virar todo o meu quarto de cabeça para baixo, jogar meus pertences, esconder meu livro da coleção As Crônicas de Nárnia, até que eu as ouvisse novamente. Mas não, e por causa disso tivemos uma briga. Linda e Brenda me apoiaram, mas até nós três achamos difícil resistir a Mia, Stefa e Tori. Elas disseram que nos arrependeríamos por isso. Como resultado, o professor da turma da Linda descobriu que ela furou os pneus. Ele imediatamente disse ao diretor. O diretor disse aos nossos pais. Sob tanta pressão, Linda desistiu e admitiu a culpa. E agora ela tem que ficar na escola depois das aulas por um mês inteiro e também estar em prisão domiciliar. Brenda parecia ser uma filha ideal que não tem erros, mas não foi o caso. Acontece que ela fazia testes para todos para ganhar dinheiro. Além disso, o professor e o diretor ficaram impressionados com o quão espertos os caras eram na aula de Brenda. E assim que minha irmã foi obrigada a sentar separada de todos e estava sob controle rigoroso, o desempenho dos seus colegas se deteriorou. E Brenda também foi punida. Eu fiquei responsável por todas as tarefas da casa, porque as trigêmeas disseram aos meus pais que eu ia ser expulsa da escola. Imagine lavar pratos de 13 pessoas. Ah! E eu também tive que ficar com Neia e as outras meninas no playground e cuidar de 5 crianças. Isso foi terrível. Elas se espalhavam em direções diferentes. E lá estava eu, procurando por elas por toda a área até escurecer. Então eu decidi que não podia continuar assim. Eu tentei convencer Linda e Brenda a participar comigo numa operação contra as trigêmeas, mas elas recusaram. Já temos muitos problemas por causa delas, melhor não deixá-las com raiva de novo, disse Brenda. Bem, tudo bem, eu vou lidar sozinha. Eu criei um plano inteiro de vingança, mas nada veio dele, e sabe o porquê? Minhas meio-irmãs do orfanato descobriram que eu queria me vingar. Então, enquanto secretamente entravam no meu quarto, roubavam um caderno, onde o plano estava em detalhes, e deram para Mia, Tori e Stefa. Eu não notei a tempo, então meu plano funcionou contra mim. Em suma, no final daquela noite, eu estava coberta de pasta de dente, amarrada na minha cama e banhada com xarope pegajoso. Bem, aparentemente as trigêmeas decidiram ser amigas das mais jovens e educá-las para que elas as obedecessem sem questionar ou resistir.
Então eu decidi não dizer nada a ninguém e criar outro plano. Mas deu tudo errado de novo. Um dia meus pais disseram que iam na cidade vizinha por uns dias para uma viagem de negócios. As trigêmeas eram as responsáveis, o que significava que o resto do fim de semana das irmãs estava arruinado. Mas foi arruinado por outra razão. De repente começou a chover forte e um furacão atingiu a cidade. Além disso, o furacão era tão poderoso que todos os arbustos, edifícios e árvores foram surpreendidos pelo vento. A eletricidade foi cortada na cidade e não havia abastecimento de água. Todas as irmãs mais novas estavam assustadas e começaram a chorar. Tentamos confortá-las e entretê-las, embora estivéssemos assustadas também. Mas o pior foi que Mia não conseguiu voltar para casa antes do furacão. Stefa e Tori estavam muito preocupadas com ela. E nós também. Se algo acontecer, será um verdadeiro golpe para nossa família. Apesar das trigêmeas serem insuportáveis, são minhas irmãs, a quem amo não importa o quê. Era impossível chegar até ela, o telefone desligado. Stefa e Tori estavam tão assustadas que começaram a chorar. Até as irmãs mais novas ajudaram quando viram que as mais velhas precisavam de apoio e deram suas bonecas para que pudessem brincar e não pensar em coisas ruins. Stefa e Tori explodiram ainda mais em lágrimas, mas com ternura. Nos abraçamos e olhamos pela janela com esperança. E então algum objeto pesado caiu no telhado e quebrou. A água começou a entrar na casa e rapidamente coloquei os baldes debaixo dele, mas eles encheram muito rápido. Então nos revezamos sentadas no quarto dos nossos pais e cuidando da água e baldes. Parecia que esse pesadelo nunca acabaria e a casa no final seria dizimada conosco. Eu estava com medo não só por mim, mas por minhas irmãs. No entanto, perto da manhã, tudo tinha acabado. Mas não nos sentíamos melhores. Mia não voltou. Os piores pensamentos entraram na minha cabeça, mas felizmente estava tudo bem. Ela voltou de jeans rasgado e camisa manchada, mas sã e salva. Ela disse que se escondeu numa casa e passou todo esse tempo lá. Nós a abraçamos e quase caímos em prantos. Mais tarde, meus pais chegaram e estavam assustados como nós. Dissemos que estava tudo bem. E de fato, as coisas melhoraram. Depois daquela noite terrível, nos tornamos próximas e começamos a apreciar umas às outras. Então houve muito menos brigas estúpidas. Você queria ter 10 irmãs? Me conta nos comentários. Dê o seu like e compartilhe esse vídeo.